Graças a Deus, meus irmãos. Vamos, nesse instante, ouvir um trecho do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, com o título de A Volta do Espírito Mau. Jesus continuou: Quando um espírito mau sai de alguém, anda por lugares sem água, procurando onde descansar, mas não encontra. Então diz: Vou voltar para minha casa de onde saí. Aí volta e encontra a casa vazia, limpa e arrumada. Depois sai, vai buscar outros 7 espíritos piores ainda, e todos ficam morando ali. Assim a situação daquela pessoa fica pior do que antes, e isso também acontecerá com essa gente má de hoje. Graças a Deus, irmãos. Pode sentar. Bom, meus irmãos, nós estamos reunidos para trabalharmos o desenvolvimento de nossas mediunidades. Uma coisa é certa, quando nós falamos em trabalharmos o desenvolvimento da nossa mediunidade, é um trabalho constante, não tem fim. Não importa o tempo que leve as nossas atuações mediúnicas, não importa o tempo em que nós continuarmos os nossos trabalhos, ninguém vai poder dizer que, eu já sou um médium, que já desenvolvi a minha mediunidade. Isso não vai poder ser dito porque não existe limite para o desenvolvimento mediúnico, né? Nós vamos trabalhando e vamos, ao mesmo tempo, desenvolvendo a nossa mediunidade, aprimorando, né, as nossas técnicas espirituais, vamos agregando para o nosso ser mais conhecimentos, mais experiências, mais capacidade de manipulação de energias. E assim, vamos desenvolvendo continuamente a nossa mediunidade. Nós somos médiuns, não somos geradores de energia. E vocês já ouviram muito, né, nós dizermos aqui que nada acontece por um acaso. Nada acontece simplesmente como se fosse uma mágica, como se fosse um milagre. Para começar, mágica não existe. E o milagre, propriamente dito, é o nome que foi dado a uma coisa em que não se explica, não teve como explicar. As pessoas não sabiam o que estava acontecendo, então aquilo tem um nome de milagre, né, que está além da compreensão humana, é chamado de milagre. Mas, na verdade, o que sempre aconteceu e o que sempre vai acontecer no sentido espiritual, né, nas manifestações mediúnicas e espirituais, é apenas manipulação e movimentação de energias. Movimenta-se energias, é construído, é modificado algo no mundo espiritual que vai ter um reflexo no físico. Isso é a prática do mediunismo, né? Você não vai ouvir e nem presenciar nenhum milagre acontecendo. Não existe milagre. O que existe é um trabalho técnico. Alguém, seja encarnado ou uma entidade de luz, um espírito iluminado, que processou algo no mundo espiritual, criou-se uma situação e refletiu no físico. Isso que acontece na prática do mediunismo. A volta do espírito mau mostra para nós a importância dos nossos trabalhos desobsessivos. Existem várias faculdades mediúnicas, né, várias outras casas espíritas espalhadas pelo mundo. Existem mais de 100 faculdades mediúnicas e cada elas tem um objetivo para o seu desenvolvimento, para as suas atividades aplicadas. Nós, do Luz Universal, temos por objetivo e determinação da espiritualidade maior a prática da desobsessão, promover a cura desobsessiva, tanto do encarnado quanto do desencarnado. E para isso nós precisamos de 2 faculdades mediúnicas, a mediunidade de incorporação, que é o médio de incorporação que nós temos, vocês conhecem, e também a faculdade mediúnica de doutrinação, que é o médio doutrinador. Precisamos desses 2 tipos de médio para exercermos a nossa prática mediúnica e realizarmos aquilo que foi proposto pelos nossos mentores, por nós mesmos e pela espiritualidade maior. E assim nós vamos praticando principalmente a desobsessão. Se você realiza um trabalho desobsessivo, o efeito deste trabalho vai refletir muito rápido na vida do encarnado. Porque nós somos o tempo todo influenciado
por espíritos. Né? Nós vivemos em meio a espíritos. Né? Quis o nosso espírito, nós mesmos, a nossa natureza, né? O nosso desejo pessoal de vivermos juntamente com espíritos de luz, com espíritos superiores. Mas, infelizmente, a realidade nos coloca em meio a um mundo de natureza negativa. Porque a Terra, o nosso mundo, ele tem a natureza negativa. Então, nós vivemos em meio a espíritos de natureza negativa. Mas os espíritos de luz estão presentes constantemente, estão presentes o tempo todo. Mas a nossa sintonia, o nosso padrão vibratório, a nossa consciência tem mais facilidade em envolver com as energias próprias da natureza terrena, que na verdade também é a nossa própria natureza, que nós temos essa natureza terrena. Quando fala-se, quando o espírito é expulso de alguém, ele anda por lugares secos, procurando onde descansar e não encontra. Isso é um efeito, né, nem devia chamar de fenômeno, né, mas foi a palavra que me veio na mente nesse instante, que seja natural de todo e qualquer espírito. Até nós mesmos, quando nós nos encontramos perdidos, nós procuramos um ponto de referência para nos localizarmos, né, para que estarmos norteados de acordo com a situação que nós nos encontramos. É natural de todo ser vivo. Né? Se está perdido, procura um ponto de referência, ele quer voltar para a casa dele. Né? Ele quer encontrar pelo menos um ponto de apoio para ter ali uma ajuda. Quando a pessoa desencarna, morreu o corpo físico, ele continua existindo da mesma maneira. A única coisa que ele não tem mais é o corpo físico. Morreu o corpo físico, mas o espírito, a essência dele, continua existindo. E ele continua existindo com todas as suas lembranças. Né? Ele vai estar conhecendo as mesmas pessoas que ele conheceu quando encarnado, ele vai ter os mesmos gostos quando ele estava encarnado, ele vai gostar sempre das mesmas coisas, vai continuar gostando das pessoas que faziam parte ali do meio familiar dele, os amigos. Ele vai ter a lembrança do trabalho que ele fazia, qual era a sua profissão. Não muda nada. A única diferença é que ele não vai ter mais um corpo físico, mas a essência, a natureza, a personalidade continua existindo da mesma maneira. Porém, além dele não ter um corpo físico, ele vai estar em um mundo em que as leis são similares às nossas leis do mundo físico. Como ele viveu vários anos encarnado, necessitando de água, de comida, de dormir, de descanso, todas as necessidades que nós encarnados temos, um espírito recém-desencarnado também tem. Só para você ter uma ideia, imaginemos que um espírito ele morreu vítima de um tiro, por exemplo, né? Desencarnou vítima de um tiro. Para ele, aquele tiro ainda continua doendo. Na mente dele, ele vai olhar para o seu corpo espiritual como se ainda fosse um corpo físico. Porque a nossa natureza é formada, que nós chamamos, de os 3 reinos da nossa natureza. Né? Resumindo, de maneira mais simples, o nosso corpo físico, a nossa alma, que é exatamente como nós somos hoje, e o nosso espírito, que está dentro da alma, porque o espírito por si só, ele não tem forma, ele não tem cor, é apenas uma energia. Essa é a essência de todos nós. Então, essa energia, esse espírito, é formulado de acordo com a nossa aparência física. Então, ele vai olhar para ele e vai ver ali a região em que ele levou aquele hipotético tiro, né? Nós vamos usando como exemplo. Para ele, aquilo vai estar doendo. Para ele, aquilo ainda vai estar saindo sangue. Né? Por quê? Porque tudo está condicionado na mente dele. Para ele, é como se ele estivesse encarnado. Porém, como ele não tem um corpo físico, ele também perdeu a sua energia vital. Que essa energia vital ajuda a formar a nossa aura. A nossa aura é um campo magnético que se estende até 1,40 m, até 1,5 m, além do nosso corpo físico, dependendo do estado vibracional de cada um. Quanto mais harmonizado com a sua mente, mais ligado à espiritualidade maior, mais amplo estende-se esse seu campo de força, que é a nossa aura, que é proveniente, sustentada pelas energias do nosso corpo físico. Então, o nosso espírito, hoje, quando encarnado, ele está muito protegido. Né? Está protegido pelo nosso corpo físico, está protegido pela nossa alma, né? Que é o nosso microplexo, e também além desse campo de força, que tem várias camadas,
ele vai se estendendo em camadas, até acabar. O espírito sofredor não tem esta proteção. E ele sente todos os efeitos de quando estava encarnado. E com o passar do tempo, a situação dele piora ainda mais. Porque como ele estava condicionado ao corpo físico, ele ainda vibra na dimensão da luz. Então ele ainda consegue perceber a luz do sol, por exemplo. Com o passar do tempo, é como se o sol para ele fosse ficando mais fraco, mais fraco, mais fraco, vira uma penumbra, até se torna trevas para ele. Então, ele está completamente perdido, desorientado, passando por um sofrimento terrível, né? Talvez nós ainda não tenhamos condições de imaginar o que é o sofrimento e desespero de um espírito desses. Né? Eu estou dizendo tudo isso para a gente poder, só para nós poder entendermos qual é o efeito da proximidade de um espírito sofredor próximo ao encarnado, seja ele médium ou não. Né? E no caso do médium, a situação ainda é um pouco pior. Mas vamos lá. Então, esse espírito encontra o conforto de uma aura. Ele encontra o conforto e a proteção de um campo magnético, de alguém que está encarnado, que ainda tem um corpo físico. E se essa pessoa tiver um magnetismo mais acentuado, o que nós chamamos de mediunidade, no caso de qualquer um de nós aqui presentes, já que temos essa mediunidade, nesse escuro, nessa penumbra, para os espíritos é como se nós brilhássemos. Então, nós médios somos muito fáceis de sermos identificados por qualquer espírito sofredor. Ele pega e aproxima daquela luz, ele está perdido, ele está no escuro perdido, onde qualquer luzinha que tiver para ele é uma referência. Opa, ali tem alguma coisa, eu vou lá. Chega lá, ele encontra um plexo energizado, abastecido, uma aura, um campo de proteção que vai lhe dar algum conforto. Então ele encosta naquele médium. Ali ele tem tudo o que ele precisa, né? Nós estamos nos alimentando, estamos alimentando o nosso espírito, nossa alma, de energias que só podem ser absorvidas para quem tem um corpo físico. Temos a proteção das vibrações, os efeitos das energias que circulam de maneira desordenada no mundo etérico, né, que acabam prejudicando e causando muito desconforto para o espírito sem essa proteção. Então, próximo ao encarnado, ele se sente protegido. E como tudo no universo, tudo, tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual, é energia, ele passa então a absorver as nossas energias, se alimentar dela. Então, ele está me sugando, está me causando mal? Está sim te causando mal. Então quer dizer então que esse é o meu cobrador então? Ele está relacionado ao meu karma? Não propriamente. O seu cobrador kármico e aquele que está relacionado ao seu karma são espíritos que, por algum motivo, teve uma infelicidade de te encontrar em algum momento do passado. E por algum motivo você lhe causou um mal, lhe causou um prejuízo. Este sim é o seu cobrador kármico, ele está relacionado ao seu karma. Mas nem todos os espíritos que nos prejudicam de alguma maneira está relacionado ao nosso karma. É o nosso cobrador. Né? O espírito ele apenas pode ter encontrado em você um conforto. Ele te tem ali como uma preciosidade na existência dele. Então, ela aproximou do médium. Ele não é o seu cobrador, mas está ali causando prejuízos. Porque ele passa, então, a se alimentar, a se manter, a se sustentar com as suas energias, com a energia que você produz, inclusive o seu ectoplasma, que é o fluido magnético animal, que é proveniente de todo ser vivo. Não só nós, pessoas, não só nós, humanos, mas qualquer animal, um cachorro, um boi, um cavalo, um gato, também tem esse ectoplasma. Né? Então, esse espírito aproxima-se de nós, passa para nós as energias dele e absorve as nossas. Só que as energias dele é de dor, é de sofrimento, é de angústia, é de remorso, é de arrependimento, é de tristezas. Então nós passamos a absorver essas energias. Né? E ele, as nossas, que é o chamado de vampirização. Então passa um a vampirizar o outro. O desencarnado sabe o que está acontecendo. Porém, o encarnado, a grande maioria dos encarnados, dos vivos, não sabe nada disso. Então a pessoa sempre está com aquele sentimento de tristeza, de angústia, aquele sentimento de arrependimento, de remorso, uma saudade que não sabe de que está com saudade, nem de onde, nem de quem, mas simplesmente está com esse sentimento de tristeza. Não são sentimentos naturais dessa pessoa.
de um outro que está junto com ele. Então, essa pessoa percebe, então, ou desconfia que está sendo vítima de uma influência espiritual, de uma influência negativa espiritual. Então, acaba procurando ajuda. E muitas vezes ele encontra essa ajuda. E esse espírito, então, como diz o nosso Senhor Jesus Cristo, ele então é expulso, né, de alguém. Expulso de alguém. Ele pega e vai embora, porque não sabemos qual é a técnica empregada, mas pode ter sido projetada ali uma energia, ou por alguma maneira aquele espírito foi expulso dali. E anda, e continua perdido. E não é só ele que está perdido, muitos outros espíritos, milhares, bilhões de espíritos estão perdidos juntamente com ele. Né? E eles comunicam. Né? Quando nós encontramos uma pessoa numa situação nossa, a gente senta no ponto de ônibus, ou numa viagem, numa fila, você não bate papo com as pessoas, você não puxa conversa, faz amizade, a mesma coisa acontece, não tem diferença nenhuma não. Né? Só que quando aquele espírito foi expulso, ele foi expulso por alguma energia, por alguma força. Então a situação daquela pessoa começa a melhorar. A vida daquela pessoa se firma melhor e ele começa já a ter um direcionamento na sua vida física, né? Porque não tem, né? Hipoteticamente, não tem nada espiritual lhe atrapalhando. Né? Então, por isso que fala que a casa está limpa e arrumada. Ou seja, o espírito equilibrado, o corpo físico também equilibrado. Um espírito energizado, ele pode se manter por muito tempo. Apenas aquela energia que está recebida, energia contida no plexo, é como se fosse uma bateria, ela dura por muito tempo. Então o espírito pega e volta com outro 7. Mas esse negócio de 7 aqui é apenas uma referência. Pode ser 40, 60, 100. Né? Chega e encontra a casa limpa e arrumada, ou seja, energizada, pronta para poder lhe dar mais conforto e proteção. Então, ao invés de ser 1, ou 5, ou 6, ou 15, tem vários outros. Então a situação daquela pessoa fica pior do que antes. Porque são vários espíritos com vários problemas diferentes, com vários sentimentos inferiorizados, né? Com muita tristeza, com muita dor, com muita revolta. Essa pessoa começa a absorver tudo isso. Então, de repente, você vê uma pessoa aí que é considerada como louca, como desequilibrada. Uma pessoa que as pessoas até metem chegar perto dela porque tem um padrão, um temperamento difícil. Pessoa difícil de lidar com ela, talvez nem seja culpa da pessoa, talvez seja a influência que ela está sofrendo. Aí, não tem jeito, principalmente se a pessoa for médium, aliás, porque na verdade todo mundo é médium. Quando a gente fala que um é médium, que a gente se define uma pessoa como médium, é porque ela tem mais magnetismo em seu espírito do que as outras pessoas. Ela tem mais capacidade de absorver energias do que as outras pessoas, mas todo mundo é médium, tem que ter a mediunidade, porque senão ele não sobrevive. Não tem como manter o corpo físico se não existir a mediunidade, se não existir a capacidade do espírito em absorver energias, porque o nosso corpo é apenas matéria, é apenas carne. Né? O nosso espírito não tem capacidade de gerar energias. Né? Nós apenas manipulamos energias, recebemos energias, alimentamos e mantemos o nosso sistema físico, todo o nosso sistema vital funcionando. E para nós somos médios, essas energias acabam nos sobrando. Nós temos a capacidade de absorver mais energias do que realmente precisamos. Então essas energias nós usamos na cura desobsessiva, para curarmos espíritos, que é a situação desse espírito que estava obsediando uma pessoa. Só que nós fazemos diferente, nós não expulsamos o espírito, nós entendemos que ele também é filho de Deus. Da mesma maneira que nós somos filhos de Deus, da mesma maneira que o nosso Senhor Jesus Cristo, os arcanjos de Deus são filhos de Deus, nós também somos filhos de Deus. Então, por pior que seja qualquer espírito no submundo, ele também é filho de Deus. Ele só não tem um corpo físico, e nós temos um corpo físico, igual os mentores de luz. Né? Eles também não têm um corpo físico, mas são espíritos de luz e também filhos de Deus. Então nós promovemos a cura daquele espírito. Nós tiramos dele a necessidade de vampirizar um outro encarnado. Nós trabalhamos para aliviar a massa negativa que envolve aquele espírito e o mantém preso nas faixas inferiores da Terra. Então, é seguida então a evolução desse espírito.
Então ele é entregue para o povo espiritual dele. E de lá será decidido qual será o seu futuro, se ele vai seguir a evolução dele, se ele terá que reencarnar novamente, mas aí já não é mais conosco, porque a nossa parte, a nossa obrigação com o mestre Assis, com o mestre Araquã, é tirá-los das camadas inferiores da Terra. E com isso, nós vamos exercitando, né, a nossa mediunidade, vamos praticando a caridade, vamos ganhando os nossos bônus com isso, e toda energia positiva que você manipula para a cura de um outro espírito, para ser transferida para um outro espírito, você é o maior beneficiado de todo o processo. Porque se você está trabalhando a cura de um espírito, você tem que ter energia para poder promover aquela cura. E você é o primeiro a receber essa energia vindo diretamente de Deus Pai Todo-Poderoso, diretamente dos mundos superiores. Então, você primeiro está limpo, você primeiro se limpa. Você se cura naquele instante ali para poder ter condições de passar essa energia para o outro. Aí você pergunta, mas então por que é que Deus Pai Todo-Poderoso, nosso Jesus Cristo, o tanto de mentor de luz que existe no mundo, por que então que eles então já não vêm, eles mesmos, e pegam esses espíritos e resolvem todo o problema de uma única vez? Os mestres, não é possível. Tudo tem que haver um equilíbrio e um ponto intermediário. Né? Vejam bem, um espírito que está no mundo inferior, ele está envolvido em uma massa negativa, uma crosta negativa muito grande. Um espírito de luz já é o contrário. Ele é luz pura, ele é energia iniciática pura. Se ele tiver um contato direto com o espírito sofredor, aquele espírito pode ser até destruído, pode ser desintegrado completamente a sua essência, porque é como se houvesse ali um atrito, um choque muito forte entre essas duas energias, tanto a positiva quanto a negativa. Uma acaba destruindo a outra. É a lei da física. Né? Não é um trabalho muito difícil. Para um mentor ter contato direto com o espírito sofredor, ele tem que vir regredindo o seu padrão vibratório, até estar na condição praticamente do mesmo espírito sofredor. Então não vai ser fácil ele promover a cura e o resgate desse espírito. Agora nós, que estamos encarnados e temos essa nossa aura, esse nosso campo magnético, o nosso espírito, mesmo tendo uma natureza, uma condição inferiorizada, né, que nós também somos espíritos sofredores. Se está na Terra, somos espíritos sofredores. Somos espíritos sofredores com um corpo físico. Porém, o nosso espírito não vai sofrer os efeitos, né, da energia iniciática pura, da energia capaz de curar o negativo. Porque essa energia, até que ela chegue ao nosso espírito, ela tem que atravessar a nossa aura, que é o nosso campo magnético, tem que atravessar os nossos chakras, que está localizado em vários pontos do nosso corpo. O nosso espírito tem a nossa aura, a nossa alma, até chegar no espírito. Então nós absorvemos essa energia sem causar nenhum impacto, nenhum dano ao nosso espírito. Ela é metabolizada, é misturada, né, com o nosso ectoplasma, com a nossa energia de encarnado. Né, e a nossa energia de encarnado, o espírito sofredor inferior, tem costume com ela. Ele está adaptado a essa energia, porque ele também esteve encarnado há pouco tempo, relativamente. Então, a nossa energia animalizada, o nosso ectoplasma, o nosso fluido magnético animal, vai estar misturado, associado às energias iniciáticas. Então, nós passamos para ele a energia que ele quer, a energia que ele precisa, para se sentir confortável e bem. Só que junto com essa energia tem energia iniciática, que acaba desintegrando o negativo dele, sem causar nenhum dano ou um sofrimento ao espírito. Então é assim que se processa a cura desobsessiva. Entendeu? Depende, a espiritualidade depende do médium, de um espírito com magnetismo encarnado, para poder manipular e movimentar essas energias para que seja promovida a cura desobsessiva. E se estabeleceu-se, então, a cura desobsessiva, estabelece também a cura do encarnado, que vai deixar de sofrer as influências desses espíritos inferiores. E como reflete? Né? Muda muito a vida do encarnado. Né? Uma pessoa obsediada, ela tem a sua vida pessoal atrapalhada. Ela sofre com a sua vida financeira, com os locais de trabalho. Os seus relacionamentos se tornam mais difíceis.
né? Porque a energia positiva, ela é agradável. A negativa, ela traz incômodos e desconfiança e antipatia. Então, você é analisado de acordo com aquilo que você emite, de acordo com aquilo que você projeta. Né? Se você projeta energias de conforto, energias agradáveis, então, naturalmente, você se torna uma pessoa agradável. Uma pessoa em que todo mundo tem prazer em estar perto de você, todo mundo quer conversar com você. Por quê? Porque você se tornou uma pessoa agradável. E já tem uma outra pessoa que, quando chega perto de um grupo, todo mundo desconversa, abaixa a cabeça, fala para o outro, ih, olha lá, chegou. Ou seja, porque não é culpa da pessoa. Né? Se fulano no popular chamado, diz que fulano é o prosa ruim, é desagradável. Mas é porque é o que ele tem para oferecer. Ele não pode mudar isso. Né? Se ele tem aquela energia, é aquela energia que ele vai expor no ambiente em que ele estiver, principalmente quando ele está falando. Então, nós vamos trabalhar a nossa mediunidade, vamos absorver as energias iniciais e positivas de Deus Pai Todo-Poderoso, vamos, primeiramente, mudar a nossa natureza. Né? As energias vai causar, primeiramente, os benefícios para nós mesmos e depois para os outros. Quer dizer, então, se eu começar a desenvolver a minha mediunidade, a minha vida vai melhorar? Os mestres, vai. Mas uma coisa é certa, não vai melhorar de hoje para amanhã, não. Né? A gente passa a vida toda acumulando sempre a mesma energia. Né? E depois quer que tudo aconteça de uma hora para outra, né? Seremos coerentes e entendermos que não é bem assim. É um trabalho que você vai construindo aos poucos. Ninguém constrói um edifício do dia para a noite. E se tentar construir antes de ficar pronto, ele vai cair. Né? Então tem que fazer um trabalho bem feito. E começando por nós mesmos. Nós que somos a base da construção daquilo que queremos ser no futuro. E nós trabalhamos principalmente para melhorarmos a nossa vida. Né? Não só a vida material, não só a vida física, mas sim também a nossa vida moral, que está relacionada diretamente à nossa evolução espiritual. Quanto mais você evolui espiritualmente, quanto mais você cresce nos padrões vibratórios, das energias dos mundos superiores, você cresce também no sentido moral, né? dentro da sua vida física e pessoal. E assim, nós vamos conquistando a nossa evolução, vamos melhorando, né, as nossas relações, principalmente com nós mesmos. E quando erramos, nós sabemos que erramos. E quando deixamos de corrigir os nossos erros, estamos errando novamente. Né? Aqui, o homem que erra e não corrige o seu erro, ele erra novamente. Então nós estamos sendo negligentes com nós mesmos. E sendo que, a partir do desenvolvimento das nossas mediunidades, nós temos todas as oportunidades, né, de sabermos onde erramos e corrigirmos esses erros enquanto ainda é tempo. É porque o nosso tempo é limitado para corrigirmos os nossos erros. É que depois que nós desencarnarmos, né, e se não tivermos um padrão vibratório que nos dê condições de estar em um mundo de luz, nós vamos estar em um mundo inferior. Nós vamos nos tornar, então, espíritos sofredores desencarnados. Que é pior ser sofredor desencarnado do que um sofredor encarnado. Porque nós não vamos ter mais a proteção que temos quando encarnados. E vamos passar a depender de outros. Além de estarmos sofrendo, vamos depender de outros. Vamos nos tornar, então, um encosto, né? Como diz no popular, vamos nos tornar um encosto para alguém. E depois, daqui a pouco, nós estamos passando em um trabalho espiritual. Um grupo de desencarnados acaba nos resgatando, se tivermos sorte de sermos resgatados. Porque, segundo nos orienta a espiritualidade, existe um número de espíritos sofredores vagando na crosta terrestre 8 vezes ao de espíritos encarnados. Então, a oportunidade de ser resgatado como sofredor é muito pequena. E nós temos que trabalhar e elevar o nosso padrão vibratório, o nosso padrão espiritual, para não cairmos nessa situação. E não nos falta nada para, quando desencarnarmos, seguirmos para os planos espirituais, para os mundos de luz. Porque nós temos tudo o que precisamos para isso.
nós temos a estrutura, temos os trabalhos para movimentarmos essas energias, para praticarmos a cura. Quanto mais trabalharmos, quanto mais energias movimentarmos, mais preparado, adaptando e adaptado os nossos espíritos, vai estar com as luzes divinas de Deus Pai Todo-Poderoso. Vamos estar acostumados com as energias iniciáticas da luz. Vamos prestando a nossa caridade, ganhando os nossos bônus e confiança da espiritualidade maior. Vamos adquirindo amigos nos planos espirituais, porque um espírito que é socorrido por qualquer um de nós, que um espírito que foi socorrido em um trabalho que você participava, ele vai lembrar de você. Ele vai saber quem foi o médium que o ajudou no momento em que ele mais precisava. No movimento de maior sofrimento dele, ele vai saber que a sua participação ajudou no alívio do seu martírio. Embora, é claro, nós não esperamos que ele faça nada para nos retribuir o que nós fizemos por ele, porque esse não é esse o objetivo. Não esperamos nada em troca dos nossos trabalhos, daquilo que nós realizamos. Mesmo que ele queira nos ajudar, ele não poderá nos ajudar, um espírito que foi socorrido por um de nós. Mas já é muito gratificante e já é muito bom você saber que nos planos espirituais, que em algum lugar, em um dos mundos de luz de Deus Pai Todo-Poderoso, existe um espírito que torce por você, que por alguma maneira ele tem por você um sentimento de gratidão. Né? Não que nós queremos alimentar a nossa vaidade por isso, mas é um fato que não dá para negar. Né? Então, prestar a caridade, manipular energias em prol de outros que não têm condições de ter acesso a essas energias, nos torna espíritos melhores. Né? Nos coloca mais próximos de Deus Pai Todo-Poderoso. Nos coloca mais próximos de vencermos o mundo físico e deixarmos este mundo apenas como uma lembrança de um período da existência do nosso espírito que nos foi muito útil. Né? Por pior que seja a nossa situação, por mais dificuldades que passamos no mundo físico, a nossa evolução acaba dependendo disso. E para isso, meus mestres, nós temos os nossos trabalhos, temos o desenvolvimento que já vai iniciar na prática, já a partir do instante, e as nossas oportunidades é nós mesmos quem as fazemos. Né? Não precisamos depender de ninguém para evoluirmos. Né? Primeiramente, tem que partir de nós mesmos. E assim, nós vamos conquistando passo a passo a nossa evolução, os nossos merecimentos junto a Deus Pai Todo-Poderoso. Graças a Deus. Assim, possamos partir do passo seguinte do nosso desenvolvimento.